você une o efeito dessas plantas e essas duas plantas juntas vão ter um potencial muito maior do que quando ingeridas de forma separada, para ajudar você a aliviar os sintomas da gastrite e a não ter mais o medo de que a sua doença se torne uma úlcera ou um câncer. Carlos, ouvi dizer que quem emagrece demais quando está com gastrite geralmente é porque está com câncer no estômago ou no intestino. Se você tem medo de que a sua esofagite evolua para um câncer, cuide bem do seu esôfago. Como é que você vai cuidar do esôfago? É simplesmente tomando os prazóis da vida? Ou tomando chás e remédios e extratos naturais? Não. Você tem medo da sua gastrite evoluir para um câncer ou uma úlcera? Hoje eu vou te ensinar como você vai livrar-se desse medo, como você vai conseguir regredir a sua doença para que a sua gastrite ou a sua esofagite não se torne uma úlcera. Esse é o tema da live de hoje. Eu sou o professor Carlos Henrique, naturólogo clínico especialista em saúde digestiva. E eu ajudo pessoas como você a ficar livre da gastrite, da esofagite e do refluxo de forma rápida, natural e definitiva. Então, se você não aguenta mais acordar pela manhã com ansiedade ou com medo de que a sua gastrite ou a bactéria H. pylori ou a sua esofagite se torne uma úlcera, então fica por aqui, porque esse conteúdo aqui é para você. Busque comer uma alimentação o mais natural possível, mais integral possível. Quanto mais cru, melhor. Quanto mais frutas, vegetais, cereais, você coloca sementes na sua alimentação, melhor para a sua digestão e melhor atividade anti-inflamatória esses alimentos irão desempenhar. Então, eu não estou falando aqui que você não vai poder comer alimentos cozidos, por exemplo, mas, por exemplo, sempre que você puder, no seu café da manhã, comece o café da manhã comendo bastante fruta. Enche o seu estômago de fruta ali na hora do café da manhã, para você se sentir mais saciado com fruta. Faz uma digestão mais rápida. E quando você faz um café da manhã com frutas, cereais e sementes, o que acontece geralmente? Os sintomas da azia, do refluxo, aquela sensação de ardência no estômago, aquela sensação de que o estômago está inflamado, aquela sensação de que tem uma faca ali perfurando o estômago, né? Aquelas fisgadas ali nas suas costas. Tudo isso vai começar a diminuir. Então comece a trabalhar a sua alimentação. Nesse momento, o menos é mais. Acordei com um barulho no peito. Estou com muitos sintomas da gastrite. Estou com muito medo de estar com câncer no estômago. Câncer, e muitos também falam úlcera no estômago. Então, o que acontece? Geralmente, as pessoas elas têm sintomas persistentes. Você é uma pessoa que tem um sintoma persistente, ou seja, você já está há um tempo com refluxo, você já está há um tempo com refluxo, com azia, com uma sensação de bolo na garganta, com empachamento, gases. E como você já está há um tempo com isso e isso não melhora, por mais que você tome remédios de farmácia, remédios naturais, antibióticos para tentar matar H. pylori, por mais que você tente fazer tudo isso, você não consegue ficar livre. E esses sintomas muitas vezes estão piorando cada vez mais. Isso faz vir o seguinte pensamento: será que eu não estou com uma úlcera ou com um câncer no estômago? Entendeu? Devido a esses sintomas. Mas o que é que eu quero te falar? Que há a possibilidade de você inicialmente, que eu sei que é o que você mais quer, aliviar e livrar-se desses sintomas, ficar liberto desses sintomas. Então, coloque esse pensamento positivo, tenha a possibilidade de ficar liberto desses sintomas. Segunda coisa, não é porque o sintoma ele é persistente que necessariamente você tem ali um câncer no estômago ou um câncer no esôfago. Tire isso da sua cabeça.
Se o sintoma é persistente, é porque você não aprendeu ainda como que você faz para você poder ficar livre dessa doença inflamatória, né? Ou dessa doença que te deixa ali com uma ferida inflamada no seu estômago. Mas hoje aqui você vai descobrir como é que você vai fazer para você poder ficar livre de forma definitiva desta enfermidade. Um outro ponto em relação aos sintomas. Como é que eu faço para melhorar em relação aos sintomas? Busque comer uma alimentação o mais natural possível, mais integral possível. Quanto mais cru, melhor. Quanto mais frutas, vegetais, cereais, você coloca sementes na sua alimentação, melhor para a sua digestão e melhor atividade anti-inflamatória esses alimentos irão desempenhar. Então, eu não estou falando aqui que você não vai poder comer alimentos cozidos, por exemplo, mas, por exemplo, sempre que você puder, no seu café da manhã, comece o café da manhã comendo bastante fruta. Enche o seu estômago de fruta ali na hora do café da manhã, para você se sentir mais saciado com fruta, faz uma digestão mais rápida. E quando você faz um café da manhã com frutas, cereais e sementes, o que acontece geralmente? Os sintomas da azia, do refluxo, aquela sensação de ardência no estômago, aquela sensação de que o estômago está inflamado, aquela sensação de que tem uma faca ali perfurando o estômago, né? Aquelas fisgadas ali nas suas costas. Tudo isso vai começar a diminuir. Então, comece a trabalhar a sua alimentação. Nesse momento, o menos é mais. Então, escreve aí essa frase, né? Quando eu estou com gastrite, comer menos é igual a ter mais saúde. Comer menos é igual a estar mais próximo da cura. Porque o meu estômago está inflamado, então ele precisa de descanso. Então, se o estômago está inflamado, eu preciso comer menos e mastigar mais, para que eu possa dar um descanso para o estômago e um tempo de restauração. Assim você alivia os sintomas, e quando você sentir o alívio dos sintomas, consequentemente, aquele pensamento negativo de que daqui a pouco essa doença vai piorar e eu vou ter uma úlcera, vai começar a sair, vai começar a desaparecer. Mas ainda que você não melhore dos sintomas, talvez, mesmo que você esteja piorando a cada dia dos sintomas da gastrite, mesmo assim, alimente o pensamento de que se você está me seguindo aqui e seguindo as orientações desse perfil, logo, logo você vai estar livre da gastrite, vai estar livre do refluxo, vai regredir a sua doença, porque a gastrite ela tem 7 níveis. Tudo começa com a fermentação, depois nós vamos para o desvio estrutural, para a disfunção, e no 4º nível, nós temos o nível de inflamação, que é o nível que você está. Uma inflamação no estômago e uma inflamação no esôfago. Se você tem ali esofagite, se você tem duodenite, uma inflamação no duodeno, que é a primeira parte do intestino. Então você tem uma inflamação. O próximo nível, se você não cuidar, se você não começar a praticar um estilo de vida desintoxicante, é a infecção no esôfago e a infecção no estômago, consequentemente a infecção no intestino. Se você não quer pular da inflamação para a infecção, você precisa ter um estilo de vida desintoxicante. E outra coisa que acontece também, depois da infecção estomacal, vem a ulceração gástrica, ou a úlcera do esôfago. E depois da úlcera, consequentemente, vem um tumor, que é o câncer no estômago. Digamos que você está no meio. Você tem 3 sintomas, 3 níveis, fases iniciais, que é a fermentação gástrica, a disfunção e o desvio estrutural. E você está no meio, que é o 4º nível, que é a inflamação. Mas se você começar a seguir tudo que eu vou te ensinar hoje, você vai começar a regredir a doença. Você vai começar a aliviar os sintomas. Sinto arrotos, embrulho e parece que está tudo inflamado lá dentro. Enjoo, há 5 meses tomando omeprazol.
está só piorando. Mexeu com o meu emocional e eu estou achando que é câncer. Então, em relação aí às doenças, é exatamente o que eu expliquei aqui na pergunta anterior. Ou seja, você está ali com diagnóstico de gastrite ou esofagite, e por ter gastrite e esofagite e saber que outras pessoas que têm gastrite e esofagite desenvolveram câncer, né? Eu tenho medo de ter também o câncer no esôfago, o câncer no estômago. E aí eu passo a cada dia alimentar esse medo. Então, cada vez que eu lembro que eu tenho gastrite, eu alimento ali o pensamento de que isso aí vai se tornar um câncer ou uma úlcera. Mas, gente, ter a gastrite ou esofagite não te dá uma sentença de câncer ou uma sentença de ulceração. Ter uma úlcera no estômago não te dá a sentença. Você simplesmente está com seu estômago inflamado, está com seu esôfago inflamado. Você precisa desinflamar o esôfago. Quando você tem aqui uma ferida, uma inflamação na sua mão, né? Você vai ficar desesperado, com medo de que aquela inflamação vire um câncer? Não. Você vai com calma, né? Desinfetar aquela região, colocar algum remédio natural para poder ir cicatrizando, né? Aquela ferida, e vai cuidar também da sua imunidade, do seu sangue, para que o sangue ali de dentro para fora também faça o processo anti-inflamatório. Você não vai ficar desesperado com medo de ter um câncer. Então não se desespere. Como diz a Bíblia, não tenha medo. Estou te trazendo boas novas de grande alegria, né? Como diz lá no livro de Mateus. Então não tenha medo, tenha esperança. Existe muitas vezes a medicina alopática, medicamentosa, ela tem sido a medicina do medo, mas a medicina de Deus, a naturologia, ela é a medicina da esperança, das boas novas, tá certo? Então, não tenha medo, porque você está apenas com o estômago inflamado e o esôfago inflamado. Eu não estou dizendo que isso não é algo que eu deva me preocupar. Eu devo sim ter uma preocupação em me cuidar para evitar que isso possa, né, progredir. Mas se eu estiver com um estilo de vida desintoxicante, eu irei regredir. Então, se você tem gastrite e esofagite, junto com essas dicas que eu falei anteriormente, e você tem o medo de que a gastrite e a esofagite evolua para uma úlcera ou para um câncer, o que é que você tem que fazer? Tenha um estilo de vida desintoxicante. E junto com isso, use produtos naturais, como por exemplo o chá de Espira Santa, juntamente com o chá de camomila. Porque nesse momento que você está com medo de que a gastrite se torne um câncer ou uma úlcera, você precisa de algo que acalme o teu sistema nervoso e ao mesmo tempo algo que alivie os teus sintomas, para que você assim seja ajudado, né, a tirar esse pensamento da sua mente. Então, o chá de camomila ajuda a acalmar o sistema nervoso e o chá de Espira Santa ajuda a desinflamar o seu estômago e aliviar aquela sensação de ardência, de queimação que a gente sente no seu estômago. Então, você pode misturar o chá de camomila juntamente com o chá ali da Espinheira Santa. E quando eu vou dar aqui uma dica assim muito importante, por isso que eu digo que você tem que ter um caderno para você poder anotar. Quando você junta 2 ou 3 chás, os seus benefícios são potencializados com a junção dos chás. Então, quando você pega a camomila, que é um chá anti-inflamatório, um chá calmante, e você junta ali com a Espinheira Santa, que tem propriedades anti-úlceras, anti-câncer e anti-inflamatória, você une o efeito dessas plantas e essas duas plantas juntas vão ter um potencial muito maior do que quando ingeridas de forma separada. Então você pode usar essa combinação, tomar em jejum e tomar também antes de dormir. Se você não sente desconforto, pode até usar o limão nesse chá medicinal, para ajudar você a aliviar os sintomas da gastrite e a não ter mais o medo
de que a sua doença se torne uma úlcera ou um câncer. Tenho medo dos prazóis causar um câncer, pois vi na internet que o uso dos prazóis desenvolve câncer no esôfago e no estômago. Essa pergunta aqui, vamos ver por quem foi feita. Foi feita pela Daniela lá no Facebook. Você se identifica com essa pergunta? Você tem medo de que o omeprazol e o pantoprazol possam desenvolver uma úlcera ou um câncer no seu estômago? Escreve aqui nos comentários, você que está aqui comigo assistindo a aula gravada. Certo? Então, vamos então falar um pouquinho dos prazóis, né? Para você poder tirar esse medo. Veja bem, gente, eu creio que todos nós já temos a ciência que o medicamento ele tem um efeito muito rápido para aliviar os nossos sintomas, certo? Mas a gente sabe que todo medicamento ele tem efeitos colaterais. Afinal de contas, o medicamento, se a gente for assim, na raiz da palavra, ele é uma droga medicamentosa. Então, toda droga ali medicamentosa vai ter um efeito colateral. Então, se você tem um estilo de vida intoxicante, tem todos esses sintomas da gastrite, né? Como a azia, as dores intensas no estômago e o refluxo, e isso tem piorado a cada dia e você tem tomado cada vez maiores quantidades de omeprazol ou de pantoprazol, você está a cada dia contribuindo para alimentar o seu câncer. Mas veja bem, não é que você vai tomar o prazol hoje e amanhã vai acordar com câncer. Se você não cuidar, se você não tratar, se você não procurar mudar, você pode sim, o prazol ele pode sim contribuir para, a longo prazo, inflamar ainda mais a mucosa do teu estômago e desenvolver uma úlcera ou um câncer. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: se você tem apenas os sintomas, eu tenho apenas os sintomas da gastrite, eu nunca fiz a endoscopia e você nunca tomou remédio de farmácia, os prazóis da vida, e você está seguindo aqui esse perfil, então busque praticar tudo que esse perfil ensina. Busque também estar aí praticando o nosso método de gestão plena. E provavelmente você não vai precisar nunca usar eles. Agora, se você já foi diagnosticado com gastrite, já foi no gastroenterologista e ele te passou os prazóis para você tomar, então essa decisão ela tem que ser tomada de forma individual, ou seja, você decidir diminuir ou parar de usar os prazóis, ou você ir até o seu gastro e conversar com ele que você tem medo de tomar, que você está mudando o seu estilo de vida, e ao mudar o seu estilo de vida, a sua alimentação, tratar o seu emocional, você já sentiu alívio, então você pede para que ele possa diminuir, quem sabe até tirar esses prazóis. Em todo caso, gente, se você nunca tomou os prazóis, se você tomou um tempo, agora você cansou, não toma mais. Se você toma todos os dias, ou se você toma só na emergência, não importa qual o seu caso. Se você está, a partir de agora, começando a aplicar o que eu ensino aqui nesse perfil, logo, logo você vai estar livre desses sintomas. Tá certo? Coloque esse pensamento positivo na sua mente. Ou seja, eu estou indo pelo caminho certo. É só questão de tempo até que eu chegue ao meu destino. Mas eu preciso ter aí paciência. Uma das coisas, assim, você pode perguntar assim, sim, eu não estou tomando omeprazol, né? Então, o que eu posso usar de remédio natural que ajude a acelerar o mais rápido possível essa cicatrização da mucosa gástrica? Veja bem, eu quero passar para vocês aqui algumas orientações do protocolo do uso do limão. É até bom que agora você esteja com a caneta, um papel, um caderno, para você poder anotar. Veja bem, se você tem gastrite
e você se sente mal usando limão, então você não vai fazer isso que eu estou falando aqui. Não, eu vou fazer assim, eu vou dividir com vocês o grupo de pessoas que tem gastrite. Tem pessoas que têm gastrite e quando tomam o suco de limão, sente muita dor, muito desconforto, muita azia, muita ardência. Se você é essa pessoa, por hora, evite o uso do limão. Já tem um segundo grupo de pessoas que ao tomar o limão sente alguns desconfortos, mas é algo suportável, não é algo insuportável. Eu tomo limão, Carlos, eu sinto sim um pouco de ardência, mas nada grave, nada, intenso, dá para me tomar tranquilo. Então, persevere e continue tomando. Mas tem que tomar do jeito certo, do jeito que eu vou ensinar aqui hoje. Se você toma o limão do jeito errado, você pode piorar a situação dos sintomas, as dores dos sintomas, e eu vou dizer o porquê já já. E existe um terceiro grupo de pessoas, que são as pessoas que têm gastrite, esofagite, tomam o suco de limão e não sentem nada. Mas elas têm medo de tomar o limão porque disseram para ela que o limão piora ainda mais a gastrite e a esofagite. Então ela tem medo de tomar o suco de limão. Você é essa pessoa? Escreve aqui nos comentários. Então, em qual desses três grupos que você se encaixa? Nas pessoas que sentem muita dor quando tomam o suco de limão, nas pessoas que sentem uma dor razoável que dá para suportar, ou nas pessoas que não sentem nada em relação ao limão. Escreve nos comentários aí, você que está aqui na live gravada, com qual desses três que você se identifica. Não tem problema se você encher aqui a live de comentários, o vídeo aqui de comentários, não tem problema. Eu amo ver os comentários de vocês, das suas dores, dos seus desejos, do seu maior sonho em relação à gastrite, o que mais você quer, quais são as coisas que você mais sofre, porque eu posso fazer conteúdos voltado especificamente para uma dor que você tem. Tá certo? Então vamos lá. Para esse segundo grupo de pessoas que não sente nada com limão ou que sente um leve desconforto, o que é que você vai fazer? Você vai tomar limão umas 3 vezes ao dia. Você vai acordar pela manhã, vai fazer o seu chá de Espírita Santa, ou chá de camomila, ou chá de hortelã, ou chá da folha da goiabeira, não sei qual é o chá que você está usando para restaurar a mucosa gástrica, e você vai espremer um limão dentro. Corta o limão no meio e espreme o limão dentro do chá e toma esse suco, esse chá com limão. Show? Se você aguentar, você pode bater o limão no liquidificador, limão sem a casca, bate ele no liquidificador sem a casca, coa ele no voal e joga esse suco puro dentro do chá. Porque aí ele vai pegar ali os cítricos das fibras do limão. Vai ser mais concentrado aí o cítrico. Entendeu? Então você bate o limão no liquidificador, coa no pano voal, um pano bem fino, e joga esse suco de limão dentro do chá. Mas veja bem, gente, você só vai colocar o limão no chá quando o chá estiver pronto no copo. Você não vai ferver o chá e jogar o limão com o chá fervendo, quando o chá estiver no copo. Por isso que eu digo que tem que saber o modo de usar. Não pode somente espremer? Pode, gente. É isso que eu acabei de explicar. Você pode só espremer, mas caso você queira que tenha um efeito ainda mais potente, você bate primeiro ali com água, sem a casca, né? Com as fibras e coa. Mas se você quiser só espremer, pode só espremer. Então você espreme ali o limão em jejum, toma mais um pouco de água com limão ou chá com limão ali no intervalo da manhã, umas 10 horas da manhã, e toma mais uma dose de água com limão ou chá com limão às 4 da tarde. Então esse limão 3 vezes ao dia. O nome desse protocolo é a cura com limão. Tá bom? E você faz esse protocolo aí durante mais ou menos 7 a 21 dias. Tá bom? Claro que isso não vai resolver
a sua gastrite por completo, mas já vai aliviar bastante os sintomas e já vai começar a desintoxicar o seu organismo e desinflamar o seu organismo de maneira assim extraordinária. Então anota aí esse protocolozinho da cura com limão e começa a praticar todos os dias durante 7 dias e me diz qual foi o resultado, tá bom? Então vamos lá, pergunta do Fernando Mariano. Tudo que eu leio na internet fala que a gastrite e a esofagite causa o câncer. Estou com muito medo de ter um câncer. Olha que interessante aqui, o Fernando, ele nos perguntou. Ou seja, ele está com medo de ter um câncer porque ele viu na internet isso. Gente, o que acontece? Muito cuidado com o que você lê na internet. Muito cuidado, porque assim, a internet, ela tem extremos para os dois lados. Então, para você que tem medo de ter um câncer no estômago ou no esôfago, porque leu na internet, cuidado, pois a internet muitas vezes traz informações verdadeiras. Porém, em outras situações, a internet ela exagera para o lado ruim. Então você digita no Google, ok Google, estou com gastrite, refluxo, dores muito fortes no estômago. O que fazer? Aí o Google pega e fala, muito bem, você está prestes a ter um câncer, está desenvolvendo uma úlcera gástrica e vai morrer amanhã. Gente, desse jeito fica complicado. Quem é que não vai desenvolver um pensamento negativo com uma sentença dessas? Então, muitas vezes o Google ele exagera. Você digita lá que está com refluxo e o Google coloca que você vai ter que fazer uma cirurgia no esôfago. É um exagero, você está só com sintoma. E muitas vezes também ali o Google, né? O Google porque a maioria da gente pesquisa, né? O Google ali, ou o YouTube, ele também exagera para o que é bom. Então você vai lá, tratamento para gastrite. Aí você vai lá, suco de batata que cura gastrite em 7 dias. Chá de 30 ervas que cura gastrite em 10 dias. Essa pessoa tomou o suco de couve e curou a gastrite em 3 dias. Então, há um exagero para as informações da doença, você tem uma doença muito, muito, muito grave, e há um exagero do benefício de um alimento. Você entende? O porquê que é complicado você buscar essas informações no Google? O que é que eu aconselho para você? Você pode colocar lá no Google, Google Acadêmico, tá certo? As fontes lá não são 100% confiáveis, mas ali tem mais materiais acadêmicos. No Google Acadêmico, você pode colocar lá esofagite, e lá eles vão falar realmente o que é a esofagite, o que é a gastrite, quais são os sintomas, a fisiopatologia e etc. Ah, mas eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, para que eu vou ler essas coisas? Porque cada um de nós tem que ser o autor da própria saúde. Cada um de nós tem que conhecer a nossa própria fisiologia gástrica. Isso eu falo para quem não tem gastrite. Para quem tem gastrite, aí é que tem que estudar mesmo a fisiologia gástrica. Ou você também tem uma outra forma de você buscar informação. Por exemplo, você está aqui no nosso perfil, você está vendo que os meus argumentos têm lógica. Então, se você está vendo que os argumentos do Carlos têm lógica, os argumentos do Carlos têm embasamento na fisiologia, na ciência, e que aqui no perfil do Carlos tem várias pessoas dizendo que seguir o método dele e seguir as orientações que ele passa está livre dos sintomas, então eu posso dar um ponto de confiança para o Carlos. Eu vou perguntar para o Carlos onde foi que ele achou essas informações. Aí eu vou falar, olha, lê esse livro, eu vou indicar um livro, eu vou indicar um artigo, eu vou indicar um material específico aí para a situação que você está. Você entendeu? Então, é uma forma de você conseguir uma fonte mais segura de informação, porque senão você vai enlouquecer. Porque você vai no YouTube, uma pessoa diz uma coisa, você vai no Google, o outro diz outra, você vem no Instagram, o outro diz outra. Por isso que eu faço esse vídeo aqui mais longo.
Tem gente que não gosta muito de vídeo longo, né? Sim, de meia hora, 1 hora. Mas por que eu passo aqui meia hora e 1 hora com vocês 2 vezes por semana? Para mostrar para vocês que isso daqui é um trabalho sério. E que realmente a gente sabe do que a gente está falando. Porque a gente é especialista nessa área, especialista em saúde digestiva. Tá certo? Em que ajudar a ficar livre da gastrite. Então, por favor, não tenha medo de ter um câncer porque você viu na internet que tem gastrite e tem câncer. Porque eu já expliquei que se você estiver seguindo aqui as minhas orientações, a partir de hoje, se você é a primeira vez que está aqui, coloque esse pensamento positivo na sua mente. Carlos, ouvi dizer que quem emagrece demais quando está com gastrite, geralmente é porque está com câncer no estômago ou no intestino. A pessoa colocou aqui no intestino, né? Mas, consequentemente, pode ser também que tenha pessoas com medo de ter um câncer no estômago porque emagreceu demais, porque as pessoas sempre ouvem, né? Quem está com câncer emagrece muito. Então, como você está com gastrite e perdeu muito peso, então você tem medo de ter um câncer, uma úlcera no estômago. Como é que eu faço para poder resolver essa situação? Primeiro, entendendo o porquê que eu emagreci. O motivo de eu ter emagrecido com a gastrite, com a esofagite, não é porque necessariamente eu estou desenvolvendo um câncer. Tira esse pensamento da sua mente a partir de hoje. Beleza? Bom, por que você emagrece quando está com gastrite? O seu estômago, ele perde até 40% das suas funções digestivas. Muitas vezes o seu suco gástrico, ele pode estar com uma baixa acidez. Então a digestão fica mais lenta. Ou seja, ele não consegue fazer uma boa digestão e, consequentemente, você não consegue ter uma boa absorção de nutrientes. Isso vai fazer com que você absorva menos nutrientes, mesmo que você coma muito. Tá certo? Isso vai fazer com que você perca peso. Porque mesmo você comendo muito, você não está conseguindo absorver a nutrição, as calorias, a proteína, o carboidrato, os lipídios, para te dar energia, saciedade, construir ali a massa muscular. Então, consequentemente, você vai perder peso. Outra coisa também que faz você perder peso é o fato de você comer menos. Pode ter gente que tem gastrite que come muito, como eu falei. Pode ser que tenha gente que tem gastrite que, mesmo sentindo dor, continua comendo um prato legal de comida ou comendo ali, lanchando entre as refeições. Mas muitos de vocês que têm gastrite começam a comer menos. E começa a comer alimentos que você acha que é mais leve. Por que está comendo menos? Porque tem medo de comer e ter dor, tem medo da azia, tem medo de comer e a comida ficar entalada na garganta. Então, pelo medo de comer, a pessoa evita comer. O que era um prazer se torna uma tortura, entendeu? Se torna uma tortura psicológica. Principalmente à noite, onde ali ela está antes de dormir ali com refluxo e acordando no meio da noite com queimação e refluxo. Então essas pessoas elas passam a ter medo do alimento. Então elas vão ali buscar comer bolacha, um pãozinho com margarina, um arroz com frango, porque na cabeça delas isso é mais leve. Esses alimentos fazem a digestão mais rápida. Entende? Mas isso daí está piorando a situação. Porque mesmo que a digestão do arroz seja mais rápida, ele vai prender o intestino, intoxicar o seu sangue e, consequentemente, inflamar o seu estômago. Então, assim, outras coisas também, questões emocionais. Muitas vezes você emagrece porque você já vomitou tanto, vômito, tosse, aquele entalo na garganta, aquela ardência, né? Acordando de madrugada, não consegue ir para uma festa com os amigos, não consegue ir para um momento social com os irmãos da igreja, porque você sabe que vai comer, vai sentir dor. Então você não aguenta mais viver com isso, e você tem medo de comer, né? E por ter esse medo, você come menos, come pouco, come alimentos com pouca proteína, com poucas fibras, com pouco calorias, né? E aí você acaba aí emagrecendo muito. Falta de apetite. Obrigado, Sora, que respondeu aqui para mim, ó. Eu tinha esquecido.
falta de apetite. Quem tem gastrite desenvolve a falta de apetite, porque muitas vezes o corpo está tão inflamado, tão debilitado, que o estômago clama. O estômago diz: eu não aguento mais, eu quero que você pare de comer, eu quero que você me dê um descanso. Então, são coisas que acontecem quando você aí tem gastrite, você emagrece. Então, Carlos, eu estou com medo de desenvolver uma úlcera, um câncer, porque disseram que quem está magro, quem está muito magro é porque está com suspeita de câncer. Tire isso da sua mente, porque você emagreceu devido a que o seu estômago está debilitado, está inflamado. Mas não se preocupe, se você buscar aplicar as dicas que eu estou te ensinando aqui, você vai ter uma melhora espetacular e já vai ter um excelente resultado. Tá certo? O que é que você tem que fazer no caso do emagrecimento? Primeiro, paciência. Eu vou até olhar a hora, que senão eu passo da hora. Primeiro, tenha paciência. O que é que isso significa? Que no começo você não vai conseguir recuperar o seu peso do dia para a noite, ganhar massa muscular. Tem gente que tem gastrite e quer comer uma grande quantidade de proteína, de comida calórica, porque gosta de fazer academia e quer ganhar massa muscular. Gente, você pode sim fazer academia tendo gastrite? Pode, né? Você pode comer bem tendo gastrite? Pode, mas você tem que entender que nesse momento você não pode comer muito. Você não pode comer mais que 3 vezes ao dia. Quem faz academia geralmente faz o quê? Geralmente come 5, 6 vezes ao dia para ganhar massa muscular. Geralmente toma whey protein, que é a proteína do leite. Ou seja, piora a inflamação do estômago, os hipercalóricos, creatina. Tudo isso piora as inflamações do estômago. Então, assim, você tem que evitar esses sintéticos, tá certo? Você tem que entender que você precisa agora focar em desinflamar o seu estômago e depois você foca no ganho de massa muscular. E o que você tem que fazer? Procure comer uma alimentação calórica, só que natural. Entende? Para você pelo menos manter o seu peso. E às vezes até ganhar um pezinho, né? Um pezinho. Então, por exemplo, se você sabe que quem tem gastrite não pode consumir batatinha frita, não pode consumir biscoitos, bolachas, frituras, pastéis, coxinhas, quais são as gorduras que quem tem gastrite vai usar e quer manter o peso e manter a massa muscular? Nesse contexto agora é mais em relação ao peso. Daqui a pouco eu falo sobre proteína. Você vai usar abacate, você vai usar o coco, se você tiver acesso à polpa do açaí pura, vai que você mora no Pará aí, né, ou no Manaus, ou em um lugar ou que vende essas polpas do açaí pura, então você capricha aí na banana com açaí, a própria banana que é calórica, né? Se você achar o leite de coco em pó vegano, né? Que mais? Dentro das castanhas temos também alimentos calóricos, né? Então você vai ter o amendoim com consumo moderado, ter muito cuidado para consumir demais também, porque pode causar refluxo, né? Amendoim, a castanha de caju, a castanha do Pará, as sementes como o girassol e a abóbora, as sementes de gergelim, linhaça, chia. A uva passa é bastante calórica e ela não inflama o estômago, ela não causa empachamento, ela não causa ardência. Claro que você pode sentir ardência, porque tem vezes que qualquer coisa que você come dá ardência porque o estômago está inflamado. Mas ela vai diminuir muito os sintomas. Além de ela desinflamar, né, o seu estômago, ela é calórica e rica em açúcares. Então, gente, você quer manter o seu peso? Inclua. Não é que você tem que acordar de manhã e comer abacate, coco e castanhas. Não pode comer só isso porque é muita gordura. Pode passar mal, pode ter muito refluxo. Você vai comer as frutas, os cereais, vai comer ali o feijão, o arroz, a salada. Você vai comer tudo isso, aí você vai incluir essas gorduras boas para você poder manter o seu peso, tá? Não dá para falar mais aqui porque, né, tem aqui ainda mais 2 tópicos. Alimentos proteicos. Então, você tem gastrite, evite proteínas de baixíssima qualidade. Quais são elas? O whey protein, porque o whey protein é a proteína do leite, e a proteína do leite
ela contribui para inflamações no organismo. Evite também a proteína da salsicha, ou seja, comer salsicha, salame, hambúrguer, linguiça, nuggets, como fonte de proteína, porque são proteínas de baixa qualidade. Por mais que tenha uma concentração boa de proteína aí, são proteínas de baixa qualidade. Se você tem gastrite, você consome carnes, evite a carne vermelha, que seria ali a carne de boi, a carne de bode, né? A gente sabe que toda carne ela é prejudicial para o estômago. Mas, se você está nesse processo de mudança, pelo menos diminua a proteína animal, diminua o frango, diminua o peixe, diminua o consumo de ovos e comece aos pouquinhos a colocar na sua rotina proteína vegetal, certo? Carlos, me dê exemplos de proteína vegetal, alimentos que têm bastante proteína. Aquela proteína de soja, que só chama de carne de soja, é um exemplo de proteína vegetal. Ou seja, a cada 100 gramas da proteína de soja, da carne de soja, você tem ali 50 gramas de proteína. O próprio grão da soja, que é o feijão soja, a cada 100 gramas aí do grão de soja, você tem, se eu não me estiver enganado, umas 20 gramas de proteína. Acho que é 15 a 20 gramas de proteína. O próprio feijão preto. Feijão preto, eu creio que tem também ali entre 15 e 20 gramas de proteína a cada 100 gramas de cru. Cru assim, né? Você vai pesar ele cru e vai cozinhar, né? Você tem também o grão de bico, a lentilha, a ervilha, a fava, a vagem. Então, leguminosas. Inclua as leguminosas no seu almoço. Tá certo? Outra fonte de proteína são sementes. Semente de girassol, triturada, de abóbora, gergelim, linhaça, todas trituradas. Semente de quinoa, semente de melancia, que é bem proteica, sementes trituradas. O amendoim também é uma leguminosa e também é uma oleaginosa. Riquíssima em proteína, né? Cada 100 gramas tem 20 gramas de proteína. Outra fonte também são as castanhas. As castanhas acabam, assim, a gente tendo um consumo baixo de proteína delas, porque a gente não pode consumir muito, mas elas têm boas também quantidade de proteína. Tem ali entre 5 a 12, 15 gramas de proteína a cada 100 gramas de caixinha de caju, do Pará, nozes e etc. Outra fonte de proteína, vai que você goste, né? A espirulina em pó ou a clorela em pó. Cada 100 gramas de espirulina, eu creio que deve ter umas 50 a 60 gramas de proteína, se eu não me engano. Assim também a clorela. São bem proteicas. São algas marinhas em pó que você compra em lojas de produtos naturais. Então, aumentar o consumo de proteína natural. Tá certo? Nossa, eu falei demais, gente. Já estou no terceiro bloco. Terceiro bloco. Medo de câncer no esôfago ou intestino devido a esofagite e problemas intestinais. Vamos ler a pergunta que eu vou entender melhor. Vamos ver que pergunta que é essa daqui. Pergunta número 3. Ó. Tenho esofagite e doenças intestinais. A esofagite é um câncer? Estou sofrendo muito com isso. Geisiane Carvalho, lá do Facebook. Então, a Geisiane aqui está perguntando o seguinte: eu tenho esofagite, isso já é um câncer? Então, a pergunta dela é se esofagite é câncer, né? Então, nós vamos responder agora. Então, vou fazer aqui a pergunta para você me responde aqui nos comentários. Você tem medo de que a sua esofagite seja um câncer ou a sua gastrite já seja um câncer? Então, vou te responder agora como é que você vai livrar-se desse medo. Gente, gastrite, esofagite, duodenite não são câncer, não são úlceras, não são infecções. Gastrite, esofagite e duodenite são inflamações. Nós temos 7 níveis das doenças gástricas. Primeiro nível, fermentação. Segundo, disfunção.
O terceiro, desvio estrutural das células. O quarto nível é inflamação. Depois vem o quinto, que é a infecção estomacal, ou infecção, como é o nome? Infecção esofágica. E o sexto nível, que é a úlcera, e o sétimo nível, que é o câncer. Então, se você tem gastrite, você está no quarto nível. Tem que se preocupar? Tem que se preocupar em mudar o estilo de vida, em ter um estilo de vida desintoxicante para regredir aí a doença. Mas não tem que se preocupar de que isso daí já é um câncer, porque não é câncer, não é úlcera. Tire esse pensamento de que porque você tem gastrite, você já tem câncer ou já tem úlcera. Tá certo? E o que é que você vai fazer? Cuide do seu esôfago e do seu intestino. Se você tem medo de que a sua esofagite evolua para um câncer, cuide bem do seu esôfago. Como é que você vai cuidar do esôfago? É simplesmente tomando os prazóis da vida? Ou tomando chás e remédios e extratos naturais? Não. Para você poder tratar e cuidar do seu esôfago, para que a sua esofagite não vire um câncer, você precisa cuidar do seu estômago. É isso mesmo. Porque o motivo de você ter esofagite é o seguinte: toda vez que você come um alimento, esse alimento cai no esôfago, O motivo de você ter esofagite é o seguinte: toda vez que você consome esse alimento, esse alimento ele vai para o estômago. E por algum motivo de alta acidez ou baixa acidez ou inflamação gástrica, o estômago ele devolve esse alimento para o esôfago. Então aquele conteúdo ácido fica voltando para o seu esôfago, ou porque a válvula entre o esôfago e o estômago está folgada, ou porque você comeu demais e aí o estômago ficou abarrotado, ou porque você está com uma acidez baixa, uma hiper ou hipocloridria, acidez alta, né? Existem várias causas. E aí, essa acidez, ao tocar na região do seu esôfago, acaba inflamando o seu esôfago. Então, você só cura da esofagite, que é a inflamação no esôfago, se você cuidar primeiro do seu estômago. E você só cuide do seu estômago, só desinflama o seu estômago, se você primeiro cuidar do seu intestino. Vocês estão vendo aí a ligação entre um e outro? Às vezes você está tentando curar a esofagite. Quando? Só a cura da esofagite quando eu cuido do estômago. Mas só a cura do estômago quando eu cuido do intestino. Então, em relação ao intestino, você tem que manter o seu intestino limpo todos os dias. Limpar, drenar, eliminar as toxinas do intestino diariamente. O intestino é um dos eliminadores de toxinas. O intestino não pode reter toxinas. No momento que você come um alimento refinado, por exemplo, esse alimento refinado chega no intestino, causa prisão de ventre, gerando uma digestão deficiente. Ao gerar uma digestão deficiente, esse alimento vai ser consumido ali por bactérias, que vão consequentemente fazer um processo de fermentação e putrefação desse alimento, gerando toxinas. Esse excesso de toxinas liberado por bactérias más vai intoxicar o seu corpo e, consequentemente, inflamar o seu estômago e o seu esôfago. Então, limpe o seu intestino diariamente. Como? Usando alimentos naturais e integrais. O que é um alimento integral, gente? É um alimento que não perdeu nada da sua composição primária. Por exemplo, qual é a diferença da mandioca? Eu chamo de macaxeira, vocês chamam de mandioca, né? Qual é a diferença da mandioca para a tapioca? A mandioca é um alimento integral, é um alimento completo, ela está com tudo ali em perfeitas condições para ser absorvida no nosso intestino, para cicatrizar a mucosa gástrica e para desinflamar o esôfago. Já quando você pega a mandioca e transforma em farinha de tapioca, você retira as fibras. Se você olhar a farinha de tapioca, ela tem 0 fibras. Então, um alimento que, para quem tem gastrite, se torna indigesto, né?
se torna um alimento refinado que vai, consequentemente, prender nas paredes do intestino, assim como os outros alimentos refinados. Então, por isso tem que procurar alimentos integrais, né? Evitar aí as massas, pastéis e bolos refinados, tá certo? Use alimentos com fibras, né? Frutas, legumes, verduras, cereais com fibras. Use esses alimentos, alimentos que ajudam no começo a limpar o teu intestino, mamão, a ameixa, a semente do gergelim, né? A semente do gergelim aí, ela tanto vai limpar o teu intestino quando você tritura ela, ou quando você consome ela em forma de tahine, que é uma pasta de gergelim, quanto vai limpar o teu intestino se você ingere ela inteira. Porque quando você ingere ela inteira, o óleo do gergelim, ele se espalha pelo intestino e faz uma limpeza intestinal. Se você consome a semente triturada, as fibras do gergelim vão atuar como uma vassourinha limpando o teu intestino. Então, o gergelim, ele faz essa limpeza intestinal das duas formas. O Alan falou assim, ó, eu tenho carcinofobia. Eu não sabia nem que isso existia, ou seja, medo excessivo de câncer. Não, carcinofobia, acho que é carcinofobia. Existem pessoas na minha família que já tiveram câncer e morreram por causa disso. Perdi pessoas importantes para o câncer, por isso tenho medo excessivo de ter um câncer devido à minha gastrite. Então, esse daqui é um medo muito forte, né? Ou seja, a pessoa tem parentes na sua família que teve câncer e morreu de câncer. Então, ela tem um diagnóstico de gastrite, esofagite, os sintomas pioram a cada dia e quando ela vai pesquisar na internet, ela acha na internet lá que geralmente quem está com esses sintomas tem câncer. Então, assim, o quadro perfeito para você entrar em uma depressão ou uma ansiedade. Mas não deixe que a depressão e a ansiedade te dominem, porque hoje eu tenho uma mensagem de esperança. E a mensagem de esperança é a seguinte: se você tem esse medo, entenda que não é porque a sua família teve câncer no estômago, a sua família, várias pessoas teve gastrite ou úlcera ou desenvolver essas doenças, que você vai desenvolver. A genética não é determinante. Nós podemos nascer com uma genética, uma tendência para uma doença específica ou para um conjunto de doenças específicas. Geralmente a gente nasce com tendências para doenças em órgãos específicos, mas isso não quer dizer de maneira nenhuma que você irá ter câncer no seu estômago ou no seu esôfago. Por quê? Você só vai desenvolver provavelmente a doença se você continuar com o mesmo estilo de vida intoxicante que a sua família continuou. Então, genética não define se você vai ter câncer ou não no estômago. Então, tire esse pensamento negativo e coloque o pensamento de que mudando o estilo de vida ali, tomando água alcalina, comendo alimentação natural, cuidando do teu emocional, dormindo mais cedo, fazendo exercício físico e usando esses chás, esses produtos naturais, esses aceleradores que eu estou te ensinando, você vai conseguir ficar livre da gastrite de forma definitiva. Então, se você quer ficar livre da gastrite, da esofagite, do refluxo, de forma rápida, definitiva e natural, você precisa anotar esses 5 fundamentos. O primeiro fundamento é o relógio biológico. Você precisa ter horários para comer, dormir e tomar água. E essa água tem que ser uma água alcalina. Você precisa colocar em dia os canais de eliminação. A gente chama o segundo fundamento de eliminadores, que são substâncias que devem ser eliminadas do seu corpo. Perdão. São substâncias que devem ser eliminadas do seu corpo através dos rins, dos intestinos, da pele e do pulmão. Terceiro fundamento é a nutrição, uma comida natural e anti-inflamatória. Quarto fundamento, o cuidado do seu emocional. E o quinto fundamento, os aceleradores, que são os produtos naturais, os chás medicinais, os óleos essenciais de apoio nesse processo para ficar livre da gastrite. Então, gente, olha, não importa o medo que você tenha, você que está aqui até o final da live, né?
principalmente você que está aqui na live ao vivo e gravada. Jesus, ele nos diz que o Senhor está comigo. Não temerei. Que me pode fazer o homem? Eu vou parafrasear esse verso para o seu contexto. O Senhor está comigo. Não temerei. Que me pode fazer a gastrite ou a esofagite? Então, gente, o Senhor está com vocês. O Senhor está conosco, tá certo? E vocês precisam entender o seguinte: muitas vezes, eu sei que aqui 90% das pessoas que me assistem são cristãs. Então, muitas vezes a gente ora a Deus: Senhor, me cura da gastrite, me cura do refluxo, da queimação, do pulo na garganta. Mas, muitas vezes, Jesus ele te dá o instrumento, que são esses fundamentos, para que você, ao aplicar esse instrumento, você seja curado. Você lembra que teve uma vez que eu não lembro se foi um paralítico, foi até Jesus pediu para ele tomar ali um banho na água, né? Para ser curado, algo assim, não estou lembrando exatamente qual foi a história, mas tem a própria história de Naamã, né? Que precisou tomar banho no rio ali de lama durante 7 vezes. Então, às vezes, Deus usa o instrumento natural para poder te trazer a cura. Mas, de todos os pensamentos positivos que eu te falei aqui, tem um pensamento que eu quero que você guarde, que você fale todos os dias. Fale assim: através do poder de Jesus na minha vida, eu irei conseguir ter um estilo de vida desintoxicante e irei conseguir ficar livre da minha gastrite e da minha esofagite. Então diga isso: através do poder de Deus, eu vou viver esses princípios, esse estilo de vida e me livrar da gastrite. É isso que você tem que colocar na sua mente. Tá certo? Muito bem, pessoal. Muito obrigado por todos que participaram. Lembre-se, quanto mais simples e natural for o teu alimento, mais nutritivo e desintoxicante será. Porque a saúde, ela não se adquire, ela não se compra, ela se cultiva. Que Deus abençoe. Até a próxima live. Obrigado aí pela participação.